Bom dia. Bom dia. Sabem que à medida que vamos ficando mais cotas, sentimos uma responsabilidade cada vez maior. E Deus coloca-nos desafios porque esta palavra, eu não conheço outro Deus que tenha deixado um legado tão amoroso, tão rico, tão abençoador, e alguns de nós ainda não sabemos o que temos entre mãos. Se nós pudéssemos entender o valor desta palavra, não é desta palavra que tenho aqui, mas da palavra de Deus. Quando eu era miúdo, recebi uma carta de alguém e tinha um pequeno segredo, eu não vou contar, porque ficavam a saber o mesmo que eu e descobriam muito das minhas coisas, de maneira que isso eu faço como o irmão, eu reservo para uma outra altura. Mas eu guardei aquela carta com estima e se me perguntarem já não a tenho. Mas tinha lá um segredo e aquilo fazia-me estar apegado. Porque eu não conheço nenhuma outra religião, não conheço nenhuma outra comunidade a quem Deus tenha legado uma palavra e a tenha guardado ao longo dos anos. Há livros na Bíblia que nos enternecem. Há capítulos na Bíblia que nos falam, nem sabemos como. Alguns temos trechos e porções grandes ou mais pequenas da Bíblia que nos dão conforto porque foram de grande alento e de grande ânimo. Mas quando nós humanos olhamos para a palavra, é um desafio tão grande. Não só ter que pensar nela, mas acima de tudo ter que falar nela. E nesta manhã eu queria orar ao Senhor. Já os músicos fizeram o favor de preparar o caminho e nós somos seres que temos emoções, não as podemos tirar nem arrancar de nós e somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se alguém tem outros ascendentes, eu louvo a Deus porque eu tenho a Deus como meu Criador e como meu Pai. E dele eu vim, tenho consciência que eu vim dele e que vamos para ele. Senhor Deus, nesta manhã, estamos diante da palavra, da tua palavra. E Senhor, quando nos lembramos que no teu coração tu pensaste criar os céus e a terra, não existiam nada. Mas quando tu disseste, concretizou-se. Esta é a mesma palavra. Esta palavra é vida. Esta palavra transmite vida. Esta palavra dá vida àqueles que ouvem. Esta palavra lava e purifica-nos de todo o pecado. E não só do pecado, mas do poder do pecado ainda tantas vezes quer dominar e controlar a nossa vida. Louvamos-te por aquilo que conhecemos. E quando nos chamas, Senhor, a falar sobre uma palavra que é tão transcendente, que excede a nossa compreensão, não é fácil. Por isso te peço nesta manhã que a todos nós, o teu Espírito nos assista, quer aos que estamos aqui, quer àqueles que nos ouvem, que vão ouvir, que a tua palavra desperte o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que se apeguem a ti. Aceita a gratidão do nosso coração por aquilo que vais fazer nesta manhã, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Isaías capítulo 53. Eu sei que ficaríamos aqui semanas, meses ou se calhar até anos falando sobre isto. Porque às vezes nós só pensamos nos benefícios da cruz,
naquilo que podemos tirar proveito que vem da cruz, mas esquecemos daquilo que está por detrás. Não é escondido, mas por detrás, o que envolve. A Bíblia diz em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O segredo de tudo isto está nestes dois versículos, 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu não sei como é que Paulo esteve, pelo menos em Coríntio, e durante 2 anos não se cansou de pregar a Cristo e este crucificado. Eu não consigo, em tão pouco tempo, falar sobre aquilo que é transcendente neste capítulo. Há coisas que quando nós ouvimos ler, eu não sei se tiveram a oportunidade de ouvir. Ouviram? Em casa também? A linguagem fala em tempo passado, ele levou, e nós estamos a viver nesse tempo em que já Jesus, há mais de 2000 anos, levou sobre a cruz os nossos pecados, mas entre 600 e 700 anos, quando esta profecia é dita, já estava a dizer, ele levou. E Deus dizia a si mesmo, quem creu, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor.
Porque como é que hoje a mim admira-me? Porque conheço Jesus. Já estou a beneficiar deste sacrifício feito. Mas admira-me que haja tanta incredulidade diante de um ato tão amoroso como este. Porque, reparem, Deus não poupou o seu próprio Filho. Estão aqui? Deus não poupou o seu próprio Filho. Podia arranjar maneira de dar a volta, de atenuar, mas não, agravou a pena. Porque os sacrifícios dos cordeiros que eram feitos neste tempo, no tempo do Antigo Testamento, ainda Jesus não tinha vindo, era só uma figura, mas pálida. Era como uma pintura que já não se vislumbra bem, dada a sua antiguidade. O cordeiro era oferecido o seu corpo. Mas aqui diz a Bíblia que foi a sua alma que se vai pôr por a expiação do pecado. E as dores na alma são maiores do que aquelas que nós padecemos no corpo. A alma de Jesus foi posta. Por isso não me admiro quando nós chegamos ao Novo Testamento e lemos Jesus dizer: eu estou triste. Eu estou angustiado. A minha alma está angustiada até à morte. E pediu aos discípulos para estarem ali orando por ele. E nem uma hora. Nós não conseguimos. Nunca houve. Não há, nem haverá mensagem mais maravilhosa que o ouvido humano vá ouvir algum dia que não seja esta. Deus estipulou uma forma de anular o pecado na vida do homem e Deus não se poupou esforços para que aquilo que fosse feito por Jesus fosse feito de uma maneira que agradasse a Deus. Agora Deus agradou-se o fazer moê-lo. É estranho. É estranho. Por isso é que eu digo, nós não estamos a falar de um conto nosso, estamos a falar de uma revelação de Deus ao nosso coração, à nossa vida, quando a Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, mas moê-lo não por causa das coisas que Jesus fez, não por causa da encarnação de Jesus, pelo facto de ele se ter feito homem, mas por aquilo que lhe estava destinado. Ele foi levar sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E quando eu digo que só pensamos no benefício, é que muitas vezes reivindicamos para nós que pelas suas pisaduras, mas pense nelas, confronte-se com elas. Pense que esta poderia ser a sua situação e a minha situação se Deus não encontrasse substituto. Eu aprecio Jesus. Eu amo Jesus. Nós amamos Jesus. Porque Ele faz parte da nossa essência, do nosso ADN. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um plano e com um propósito simplesmente maravilhoso. Não sei porque é que Adão e Eva se esconderam, mas ainda hoje a Bíblia diz que todos nós nos desgarramos como ovelhas. Mas que não nos queixamos do mal que andamos a fazer. Abrimos a boca para nos queixarmos do mal daquilo que nos acontece. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus pecados. Mas esta ovelha, este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não abriu a sua boca. Numa noite para uma manhã, tudo foi tramóia dos homens, para que ele fosse à cruz. Mas não estavam a fazer as coisas porque eles mesmos decidiram. Estava no plano
e no propósito de Deus, porque Deus sabia que eles iam fazer isto. Nem um juízo digno teve, mas não faz mal, porque o seu sacrifício foi eficaz. Mas pelo menos do ponto de vista de Deus, este verso 10 e 11 são simplesmente tremendos. Ao Senhor agradou moê-lo. Os sofrimentos, apesar de muito dolorosos, lembre-se, foram temporários, mas o resultado e a sua eficácia é eterna. Esta mensagem não passou, nunca vai passar. Há pessoas que não gostam, mas ela precisa de ser anunciada. É loucura, a cruz é loucura para os que perecem. Também a mim me confunde como é que Deus gostou de fazer com que podia afrouxar um bocado. Mas não. Às vezes nós pensamos que passamos dificuldades. Não passamos nada. Se nós pudéssemos ver a maneira como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem sido bom para nós. Porquê é que eu disse que os músicos tocaram? Porque tudo isto está em sintonia com o coração de Deus. Falaram, cantaram, ouvimos o Evangelho anunciado através do canto e nós também o cantamos. Mas quando nós sentimos as palavras, quando nós vemos as coisas na perspectiva correta, então é fantástico. Romanos capítulo 8, verso 32, ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. E nós que estamos aqui como pais ou mães, tantas vezes, não digo que tomamos o nosso lugar ou o lugar dos nossos filhos nas escolas, ou em algumas situações de aflição, mas demos a cara, animamos e encorajamos. Mas a Bíblia diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Mas não é dizer, é filho. Não, ele é Deus conosco. Deus está a planear, a traçar o objetivo da salvação do homem e um deles assume a responsabilidade de assumir a nossa condição ao ponto de ser homem, servo e obediente até à morte e morte da cruz. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Por mim, por nós que estamos aqui, por aqueles que estão a ouvir-nos diretamente, por aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir. E quem sabe alguns de nós vamos voltar a ouvir. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Se não poupou, é porque Deus não tinha só em vista moer o seu filho para que ele levasse o pecado, a dor, a enfermidade, tudo o que era mal concernente a nós, Jesus levou. Se fosse só o meu, era uma carga branda e suave, mas era muita coisa. Porque eu já estou quase com 66 anos, já fiz muita asneira na vida. Aqueles que são mais novos não fazem ideia do que isto é. Mas à medida que vamos avançando e vamos tomando consciência, porque eu estava a ouvir a palavra e eu tenho esse versículo aqui. Quando a sua alma se expuser por expiação dos pecados, a sua alma, Jesus sofreu dores no corpo que a nós, se nem o descrever, às vezes alguns procuram descrever. Deixe-me só dizer-lhe, quando eles os punham naqueles postes, os romanos, e eles não faziam aquilo porque eram pagos.
para além de fazerem um trabalho que não gostavam de fazer, recebiam um salário acima do normal, porque tinham que açoitar um malfeitor. É como alguém vai fazer uma comissão fora a algum lugar, mas dão-lhe um X para ajudas de custo. E alguns não se importam de ir porque aquilo é numa boa. Agora, estes soldados romanos odiavam esta gente porque não se subjugava ao domínio deles. Tinham o seu Deus. Para eles, o seu Deus era maior que o Deus deles, que era César. Quando os cristãos se cruzavam e se saudavam, e uns diziam Cristo é Senhor, alguns não gostavam, porque para eles Senhor era César. E eles não gostavam, e se tinham a oportunidade de dar cabo de alguém, o chicote tinha fibras de couro e nas pontas tinha pequenos pedaços de aço ou osso, que quando entravam na pele, tiravam a pele. E as vísceras, meus amigos, saíam pelas costas. E a dor na alma. Por isso não nos estranha quando Jesus diz, Deus meu, porque me desamparaste. Não desamparou, estava lá com ele. Só virou a cara por causa do pecado, da iniquidade, da miséria humana que ele estava a levar. Mas Deus estava com o seu Filho. Mas não o poupou. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Como? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós. Claro, mas para isso é o benefício. Mas, por favor, vá um bocadinho mais atrás. Vá pensar naquilo que custou a vida de Jesus. Por isso é que me admira que haja tantas vezes incredulidade. Quando Paulo escreve aos Romanos e vai buscar esta palavra de Isaías 53, ele diz... E quantos obedecem ao Evangelho, como disse Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quantos obedecem? Não é quantos ouvem, não é quem dá crédito, presta atenção, mas quantos estão hoje dispostos a viver a ponto de darem a sua vida e de carregarem a sua cruz também? Eu estou salvo, graças a Deus. Agora, cada um que se desenrasca, que se façam à vida. Não. Se tu sabes o que custou o preço que foi pago pela tua vida, é o mesmo preço que foi pago pela vida daqueles que ainda não o conhecem. Jesus disse aos homens, aos fariseus, qual dentre vós, ou qual é o homem, que tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 e vai à procura. Eu não vou. E eu nem quero perguntar a vocês, porque alguns de nós damos por satisfeitos, porque mais vale ter 99 do que encontrar uma e perder as 99. Porque quando voltamos costas, os outros roubaram-nos o rebanho. Porque eu sou homem, eu não sou tolo. Alguns de nós não virávamos costas nem por uma. Queremos lá saber, nem que fosse a que desse mais leite. Nós arranjaríamos outra que fizesse. Porque há tanta ladroagem por aí, há tanta gente que se vai aproveitar pelo facto de não estarmos lá. Porque ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E o porteiro ficava ali deitado, o pastor fazia de porta para que as ovelhas que estivessem no curral não saíam, mas também ninguém entrava, porque o pastor estava lá. Agora, se eu deixo 99 para ir à procura, e quantas vezes Deus não andou à minha procura? E quantas vezes não derrubou muralhas? E quantas vezes não destruiu mentiras? Porque o diabo muitas vezes lhe disse, por quem pelo faria, não vale a pena. Tu não conheces a estirpe desse homem. Não me conhecesse ele.
não nos conhecesse Ele. Há poucos dias pensando sobre isto, eu sei que não estou a tomar o vosso tempo, só estou a tomar o tempo de Deus para nos abençoar o coração. E que Deus nos sustente, nos alimente, nos mova e faça uma revolução na nossa vida, porque ainda há muitos que Ele quer acrescentar a este rebanho. Ainda há muitos. Não fomos só nós. Mas eu pensei tantas vezes, Deus falhou no seu propósito de me encontrar. Porque nós temos uma tendência, e agora por favor não se riam porque eu não consigo ver se riem ou não, mas nós temos uma tendência para nos esconder quando queremos fazer maldade e quando não queremos ser encontrados. Não é verdade, sou eu. Adão e Eva esconderam-se e nós aprendemos com eles. Todos nós nos desgarramos e andamos errantes como ovelhas sem pastor e cada um andava pelo seu caminho. O meu é melhor que o teu. Jesus em Espanha um dia tentou alcançar-me e eu dei a volta e ele não conseguiu, falhou. Vim para Portugal. Houve muita gente que veio ter comigo, me veio falar do amor de Jesus e Jesus falhou, não conseguiu. Não. Pelo menos ele disse, eu não vou falhar. Agora, eu não te vou dar descanso. Eu não te vou dar descanso. Quando tu pensas que eu falhei, eu vou ter mais ânimo para prosseguir, porque pensam que deitar-se por uma ribanceira para tirar uma ovelha perdida é fácil, é muito difícil. As ovelhas não ficam com os espinhos a tocar a pele, mas o pastor apanha com eles. É duro para ele, mas a ovelha, como tem muita lã, a não ser que tenha sido tosquiada previamente. Ainda estão cá, não estão? Mas, por favor, não durmam, porque eu não sei se conseguem dormir, nem em casa. Por favor, não se acoste comodamente. Se sentir vontade de dormir, por favor, ponha-se em pé. Não faça isso, porque nós estamos aqui, e estamos aqui é um privilégio. Mas já estivemos aqui com quase ninguém e hoje vê-los a vocês é uma bênção muito grande. Mas ele foi e foi tentando comigo, foi tentando encontrar-me, porque ele sabia a maneira como me havia de trazer. Mas eu, mais uma vez, não vos vou dar o prazer de saber como é que foi. Mas ele conseguiu. Por isso é que eu o amo. Porque se ele fizesse uma tentativa e saísse segurada, e ele dissesse, bem, ele não tem interesse em mim. Mas Deus sabia que no íntimo do meu coração eu tinha necessidade dele. Deus sabe que no íntimo do nosso coração nós temos necessidade dele. Ainda hoje, que já caminhamos com ele, que já experimentamos a sua graça, que somos fruto do seu amor, resultado desta salvação tremenda. Quando ele puser a sua alma por expiação, o verso 9 diz, fazendo-o enfermar. Porquê? Porque ele ainda vai levar sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. A sua vida, a vida do inocente, porque nunca na sua boca se achou engano. Jesus não veio trair ninguém. A sua mensagem era sim, sim, não, não. E alguns não gostaram. E que coisa é esta de nós comermos a sua carne? E hoje até faz sentido porque nós vamos celebrar a ceia. Faz sentido pensarmos nisto.
neste grande amor. Deus não se poupou esforços para que o seu filho fosse maltratado. Cumprisse na íntegra o seu desejo de ver satisfeito o problema do pecado. Por isso é que já não há mais necessidade de Jesus ir à cruz. Mas ainda assim, ainda se mantém intercedendo por nós. E quando tu não podes caminhar, já não tens força, estás desanimado, desencorajado, que não são poucas as vezes em que isso acontece. Estou a falar direito? Já pensaste que é Ele que pega em ti? Já pensaste que é Ele? Não te empurra, mas Ele pega, ampara-te e anima-te e diz, é só mais um pouco, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Como é que alguns se queixam? Onde é que Deus está numa situação, seja nesta, seja noutra, seja naquela que vai acontecer amanhã ou no outro dia ou nos séculos anteriores? Deus está sempre, sempre, e tem dado provas. Isto é amor. E quando me encontrou, ficou satisfeito. Agora, a Bíblia diz, o resultado, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Escutem, por favor. Se quiserem dar glória a Deus, deem, mas ainda não. Só quando eu disser, não. Façam quando sentir no seu coração. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Quando ele hoje vê o Faria aqui, não é pregando, não é anunciando, vê que o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus diz, valeu a pena. Valeu a pena, porque a Bíblia diz que há alegria nos céus quando o pecador se arrepende. E que hoje haja festa, grande festa, que não termine mais, por aqueles que se vão agregando. Por favor, não te afastes. Eu não sei o que é que te passa pela cabeça, mas alguns dos que aqui estão parece que não estão satisfeitos. Tu estás um bocado desajustado. Tu estás-te a esquecer daquele que te salvou, daquele que pagou um preço tão grande por ti. Tu estás no lugar certo, a fazer a obra certa e na hora certa. Agora tens é que estar em sintonia com Ele. As coisas que te passam pela cabeça são as mentiras do diabo que Jesus já destruiu, já desfez, já acabou e disse, não, eu não me vou deixar enganar. Jesus não se deixa enganar. E tu sabes isso tão bem como eu. Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado por ele, o diabo bem tentou. Tu não precisas de ir à cruz, tu queres os reinos deste mundo e a glória deles, eu dou-te. E Jesus diz, não, eu prefiro pagar o preço de redenção, porque a alma pôr-se por expiação, e só neste bocado, eu tenho aqui. Mas se entretanto eu me exceder, por favor, gritem, façam sinal, tirem-me daqui. A expiação significa que é aquilo que Jesus fez. O sacrifício que Ele fez, o sangue que Ele verteu, está cobrindo aqueles que estão debaixo dessa nuvem que é o seu sangue. Quando Deus olha através, não nos vê a nós, vê o sangue do seu Filho. Por isso é que nós podemos chegar com ousadia ao trono da graça, por causa da expiação. Estão cá? Se nós saímos debaixo dessa cobertura,
aí somos alvo de alguma coisa. Não saia. Fique debaixo da expiação. Porque quando Deus olha, Deus vê homens santos. Ele verá o trabalho da sua alma e se alegrará. Eu nunca fui senhora. Mas eu sei que as mulheres, quando estão para dar à luz, as dores são imensas. A minha esposa trouxe 2 no ventre. E agora já não tem nenhum. Tem, mas não tem nenhum mais para dar. Mas quando nasce, esquecemos daquilo que é. Vamos lembrando, mas não conseguimos pôr. Sabe que Jesus deu à luz uma noiva? Eu não ouvi nada. Acho que falei errado. Escolheu dentro da humanidade uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga. Um dia nós vamos desposar este noivo que nos espera, com uma expectativa tremenda. Um dia vamos estar com ele na glória. Ele verá o trabalho da sua alma e se alegrará. Não significa que se esqueceu daquilo que fez. Mas ele olha e diz assim, eu consegui ganhar o Faria, e o Plácido, e o Rui, e o Paulo, e o Fernando, e o Nilson, e o Ian. Já valeu a pena. Quando a Bíblia diz em Romanos, nem todos obedecem ao Evangelho, o tema da minha pregação vem no fim. Rejeitas, esqueces ou aceitas? Não podes ficar indiferente. Ou rejeitas, ou esqueces, ou então aceitas. Quanto à rejeição, eu queria só ler um versículo e vou terminar. Porque depois nós temos o resto para fazer. Deixe-me só ler esta passagem em Jó capítulo 19, para que saibamos o que significa rejeição. Espero que ele não se tenha ido embora. Espera por mim, Jó, por favor. Está aqui. Capítulo 19. Pôs longe de mim, meus irmãos, capítulo 19, verso 13, e os que me conheceram, deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me respondeu. Ele não me respondeu, perdão. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Ele era rejeitado. É o que tu vais fazer? Vais-te esquecer daquilo que Jesus fez por ti? Ou vais aceitar e obedecer, também levar
a tua cruz. Deus ricamente te abençoe nesta manhã.